E aí, seus do pântano, tudo bem? Aqui é o professor Euler Matemática. Vamos para mais uma super aula. Nós vamos falar sobre comparação de potências. Caramba, velho, isso é muito massa para cair no vestibular. Caiu na prova do Enem de 2019. Eu vou usar essa questão do ano de 2019 para poder, não vou só resolver ela, eu vou te trazer o fundamento da comparação de potências para você sacar tudo. E no final a gente vai resolver essa questão. Entendido? Então faz o seguinte, se inscreve no canal, porque a gente está fazendo um conteúdo completaço para você aqui no nosso canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Gente, é muito importante você deixar o seu like, porque é assim que o YouTube reconhece que você gostou do conteúdo e vai compartilhar esse vídeo com mais outras pessoas, muito mais outras pessoas, e o nosso canal vai crescer muito mais, igual já está crescendo, beleza? Então deixa o seu like, coloque seu comentário de que cidade que você se você gosta ou não de matemática, se você gostou da estratégia que a gente resolveu aqui no meio do caminho, comenta aí, deixa o like e comenta, belezinha? Beleza? Vamos fazer a nossa questão? Partiu? Partiu a aprovação, galera! Partiu a aprovação! É isso aí! Vamos fazer a questãozinha, vamos ler a questão, depois eu vou te dar um fundamento, um macete para a gente resolver, tranquilo? O Índice de Desenvolvimento Humano, chamado de IDH... Não, para tudo! Isso aí é questão de matemática ou é questão de geografia? Eu já vi isso em geografia. Pois é, mas isso aqui é de matemática. É uma medida usada para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento. Esse país aqui é desenvolvido, esse país aqui é ruinzão. Pois é. Para o seu cálculo... Opa! Então entra para a nossa área aqui agora, hein? Para o seu cálculo, são levados em consideração alguns aspectos. Quais são esses aspectos? A expectativa de vida dos meninos ao nascer, o tempo de escolaridade que esses meninos aí passam na escola, o tempo que eles passam na escola, a renda per capita, a renda de cada um desses cabeção, entre outros, tá? Beleza, você está entendendo a questão, ó. Eu vou usar o IDH usa esses critérios, beleza. O menor valor deste índice é 0. Então presta atenção nessa informação, a gente vai ter que usar ela, a gente vai precisar. O menor valor deste índice é 0. E o maior, qual que é o maior, gente? O maior é 1. Ah, então significa que esse índice IDH ele está variando entre 0 e 1. Isso, já joga isso na sua cabeça, informação importantíssima. O IDH ele está sempre entre 0 e 1. Ótimo. 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano. O primeiro recebeu o valor X, tá aquele aqui, ó. O segundo recebeu o valor raiz de X. O terceiro, x elevado a 1/3, o quarto, x ao quadrado, e o quinto, x ao cubo. Beleza! Então ele te deu o IDH de 5 países. Professor, o que ele quer afinal de contas? Nenhum desses países zerou, nenhum desses países atingiu o índice máximo. Qual foi o país que obteve o maior IDH? Então o que ele está falando é o seguinte, olha para esse x que eu pintei com marca-texto amarelo, olha para o x, raiz de x, x elevado a 1/3, x ao quadrado e x ao cubo. Qual desses é o maior? Gente, eu sei, velho, eu sei. A gente fica coçando para poder marcar que esse último x elevado ao cubo, ele é a maior potência daí. Mas não é verdade. Não é verdade, ele não é a sua resposta. Então, cuidado, não vacila, não vai cair na pegadinha. Eu vou te passar um macete, não é sobre essa questão. Eu vou te passar um macete para qualquer questão de comparação de potência, tá? Então, você presta atenção na dica que eu vou te dar aqui agora. Olha só. Gente, perceba que todas as bases são iguais, ó. X, olha aqui, ó. X, mais um X, outro X, tá vendo? Tudo é X. Então nós estamos fazendo nesse momento uma comparação. Nós estamos fazendo nesse momento uma comparação. E quando a gente quer comparar, a gente quer saber quem é maior, quem é menor.
eu quero colocar em ordem crescente, eu quero colocar em ordem decrescente, certo? Eu quero fazer então uma comparação de potências, para você entender 100%. Fique até o final da aula, porque essa dica que eu vou te dar aqui é sensacional e eu sei que você vai compreender. Vou te explicar devagarzinho para você entender, tá? Então, é uma comparação de potências de mesma base, tá? Mesma base. Como que funciona quando você vai comparar potências de mesma base? São duas situações distintas. E eu quero que você observe essas duas situações, porque uma delas se encaixa na questão. Olha só. Primeira situação é quando a sua base A ela for um número maior do que 1. Então, se a sua base for um número 2, 3, 10, 20, 50, 1 milhão, se a sua base for maior do que 1, vai acontecer algo. O que vai acontecer, Euler? Vai acontecer uma proporcionalidade entre aspas, tá? O que eu quero te dizer é assim, ó, é que vai ser o mesmo caminho. Presta atenção. Se eu aumentar o expoente dessa potência, automaticamente eu vou estar aumentando o meu resultado, a minha imagem da função. Eu vou escrever então como y, tá bom? Então vem cá. Se eu tenho bases iguais, presta atenção no que eu estou te explicando. Se eu tenho bases iguais, certo? E essas bases elas são maiores do que 1, por exemplo, 2, 3, 5, 10, então, quando eu for lá para o expoente lá em cima, aumentar esse expoente, o meu resultado também vai aumentar. Vou te dar um exemplo numérico para você poder entender melhor. Eu vou pegar duas bases iguais, 2 e 2. Mas em um primeiro momento, esse expoente aqui era 2. E de repente, eu aumentei ele para 3. Certo? Bases são iguais. Quando a gente vai lá para o expoente, eu tinha um expoente 2, mas eu aumentei ele para 3. Então, espera. Eu aumentei o expoente. O que eu estou te dizendo que vai acontecer com a resposta? Vai aumentar a resposta. E é fato, 2 ao quadrado é quanto, gente? É 4. E 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 de novo é 8. Gente, aumentou ou não aumentou a resposta? Ó, 4 foi para 8, aumentou a resposta. Aumentou aqui o nosso y, ó. Beleza? Então, se eu aumentei o expoente, eu aumento o resultado. E isso quando a minha base é maior do que 1. Aumento o expoente, aumento o resultado. Professor, e se a minha base não for maior do que 1? Não for maior do que 1. E aí é a grande sacada, tá? E é aqui que mora a maioria das questões que caem em vestibular e Enem. É nesse segundo ponto aqui, ó, que é quando o A ele está entre 0 e 1. Quando a minha base está entre 0 e 1, geralmente é o que cai nas questões de prova de vestibular e Enem. E como que funciona? Funciona assim, ó. Funciona de forma inversa, tá? Se eu aumentar o meu expoente, a minha resposta, a minha imagem, ela vai cair, ela vai diminuir. Quando eu aumento o expoente, diminui a minha resposta, tá? Vou te dar um exemplo. Quer ver? Para você entender, 100%. E é claro, se eu fizer o contrário, ó, se eu reduzir o meu expoente, se eu diminuir o meu expoente, vai acontecer o que com a minha resposta? A minha resposta vai aumentar. Então, quando eu tenho uma base que está entre 0 e 1, funciona ao contrário. Se eu aumentei, diminui. E se eu diminuir? Aí aumenta, certo? Se eu diminuir o expoente, aumenta a minha resposta. Então, quando a minha base está entre 0 e 1, funciona dessa forma, de forma contrária. Então, eu vou te mostrar um exemplo. Pega um número que está entre 0 e 1.
O exemplo mais simples que tem. Um meio. De boa ou não de boa? De boazaça. Meio está dentro desse intervalo. Vamos então pegar uma potência inicial aqui, que é de 2, e uma potência aqui que é de 3. Presta atenção. São potências que têm bases iguais? São. Então está dentro daquilo que a gente está te explicando. Olha o que eu estou fazendo com os meus expoentes. Com os meus expoentes, antigamente era 2 e agora foi para 3. O que eu estou fazendo então? Estou aumentando o meu expoente. Segundo o que eu estou te dizendo, como a minha base está entre 0 e 1, o que vai acontecer com o resultado, gente? O que vai acontecer com o resultado? O resultado vai diminuir. Quer ver? Olha só para você ver como que o resultado vai diminuir. Se você resolve essa potência, fica assim, gente. Ó, 1 elevado ao quadrado é 1. 2 elevado ao quadrado é 4. 1 sobre 4. 1 sobre 4, se você passar para a forma decimal, para ficar uma forma mais fácil da gente visualizar, é a mesma coisa que 0,25. Não é verdade? R$1 dividido em 4 moedas. 25 centavos cada uma. Não é verdade? Agora, se você pega 1 e eleva a 3. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 de novo dá 8. Certo? Então, ficou 1 sobre 8. E o que é 1 sobre 8? É 0,125. Se quiser ir na calculadora, pode ir lá então. Se você está desconfiando de mim, pode ir lá na calculadora. Agora, gente, qual desses dois números aqui é maior? Olha só, ó. Quem é maior, quem é menor? Você olha para essas duas casas. Aqui está 25. Olha para essas duas casas. Aqui está 12. Quer dizer que, quando eu aumentei o meu expoente, o que aconteceu com a minha resposta? Ó, aumentei o expoente, a minha resposta diminuiu. Era 25, foi para 12. Então, diminuiu a minha resposta. Ficou bem aqui no canto, mas dá para você ver. Diminuiu a minha resposta. Para comprovar o método que eu te passei aqui, que para você entender que você observando essas informações que eu te passei, você não erra questão mais nenhuma. Então faz o seguinte, deixa o seu like, comenta aí embaixo para você participar junto com a gente. Eu quero que você participe junto comigo, não só assiste a aula não. É importante você assistir até o final? Sim, mas mais importante é você interagir junto com a gente. Eu quero ver sua participação, tá bom? Gente, eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui foi só um exemplo de como que realmente funciona aquilo que eu acabei de te passar como macete. Essa aqui é a regra, gente. Essa é a regra, é isso que você tem que ter em mente, é isso que você tem que ter no seu coração para você fazer a sua provinha. Se a minha base é maior do que 1 e eu aumentar o expoente, o resultado também aumenta. Se a minha base já estiver entre 0 e 1, cuidado, porque essa aqui é o que mais cai nas provas. Se a minha base estiver entre 0 e 1, então quando eu aumento o meu expoente, o meu resultado diminui. E se eu diminuir o expoente, o resultado aumenta. Ele vai ficar fazendo sempre aquele contrário, certo? Beleza? Entendido isso? Ótimo. Se você já entendeu isso, agora eu vou passar por uma segunda fase da nossa aula. Qual que é a segunda fase da nossa aula? Resolver a questão do Enem. Então, primeiro eu te expliquei a teoria, tá? De comparação de potências de mesma base. Agora, passei o risco ali no meio, vou resolver a questão do Enem de 2019. Tranquilo? Gente, presta atenção. Eu tenho x 1, porque aqui não aparece, mas a gente sabe que é 1, tá bom? Se não tem expoente, a gente sabe que é o expoente 1. Essa raiz de x, eu vou escrever ela na forma de potência. Todos os outros números marcados com marca-texto estão na forma de potência. Só isso aqui que está na forma de radical. Então eu vou escrever ele na forma de potência. Como que é a raiz de x na forma de potência? É x elevado a 1 sobre 2.
Lembre-se, vamos fazer aqui um rascunho, eu vou apagar aqui daqui a pouco. Ó. O que é raiz de 2? É a mesma coisa que 2 elevado a meio. O que é a raiz de 3? O que é a raiz quadrada de 3? É a mesma coisa que 3 elevado a meio. O que é a raiz quadrada de 10? É 10 elevado a meio. Você já percebeu, então, que essa raiz quadrada é esse expoente meio, certo? Ele pode ser representado dessa forma. A gente já tem uma aula explicando como que a gente converte essas raízes em potências. Está lá na descrição, então confere lá para você ver que lá tem todas as aulas de potenciação e radiciação para você. Belezinha? Fechou. Já que você entendeu, então, que a raiz de x é x elevado a meio, agora eu vou colocar todas essas potências aqui desse lado, para ficar mais fácil para a gente entender, tá? Só que eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar essas potências em ordem crescente. Você concorda comigo que a menor de todas é 1 sobre 3? Ó, eu estou olhando só para os expoentes, e eu vou colocar os expoentes em ordem. Porque as bases são todas iguais. As bases eu não preciso me preocupar. Então eu vou pegar os expoentes e colocar eles em ordem. Vamos ver? Olha lá, ó. X 1 sobre 3. Depois vai vir x 1 sobre 2. Professor, como assim? Como é que você sabe? Simples, gente. 1 sobre 3 é aproximadamente 0,3. 1 sobre 2 é 0,5. Opa, tá aumentando, ó. Tá aumentando ou não tá aumentando? De 0,3 você foi para 0,5, você tá aumentando, certo? Beleza. Então eu tô colocando em ordem crescente. Tranquilão, pessoas? Quem será o próximo? Deixa eu ver aqui. Próximo é x elevado a 1. Porque aí depois vem o x elevado a 2, depois o x elevado a 3, não é? Então x elevado a 2 está aqui. X elevado a 3 está de cá. Beleza. Vem cá. Eu te passei no estudo de comparação de potências de mesma base, que é essa parte vermelha que está aí no slide, duas informações. Quando a minha base é maior do que 1 e quando a minha base está entre 0 e 1. Nessa questão, o exercício disse, ele citou, quer ver, ó, onde que ele falou aqui? Aqui, ó, que ele está entre 0 e 1. Se ele está entre 0 e 1, significa que é a segunda. Exatamente o que eu te disse que mais cai em vestibular e cai em Enem. E o que eu te disse na segunda? Se essa base está entre 0 e 1, se eu aumentar o expoente, o resultado diminui. Então, presta atenção no que... Por que eu escrevi na forma crescente? Olha para você ver que a gente já mata a questão agora do Enem. Ó. Se você já soubesse... É porque aqui eu tive que te explicar essa comparação de potência de mesma base. Isso que está de vermelho, né? Mas, se você já soubesse desde o princípio, você matava essa questão em 30 segundos, 15 segundos, tá? Por quê? Olha só, eu estou aumentando cada vez mais o meu expoente. Olha só, os meus expoentes estão aumentando nesse sentido, certo? O meu resultado, ele vai ser o contrário. Olha aqui para você ver, ó. Olha aqui no esquema que eu montei para você. Ó, se aumentar os expoentes, diminui o resultado, certo? Quer dizer que se eu aumentei o meu expoente para lá, significa que o meu resultado está só diminuindo. Então vamos pensar o seguinte, ó, vamos olhar só para aquele último lá para você entender, ó. Vamos olhar só para esse último aqui, ó. Esse expoente x elevado a 3, esse expoente, ele é o maior de todos. Significa que eu aumentei o expoente, certo? Mas em compensação, o seu resultado, ele vai ser o menor de todos. O expoente dele é o maior, mas o resultado dele é o menor. É o que está dizendo aqui nesse esquema de vermelho que eu acabei de circular de verde para você. Certo? Belezinha? Ó, então quer dizer que x elevado a 3, ele tem o maior expoente.
E se ele tem o maior expoente, então significa que ele tem o menor resultado. Então, gente, vamos escrever aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele é com certeza o menor número. Ele é aquele que tem o menor IDH desses países que foi dado. Mas a questão está pedindo para você é o menor ou é o maior? É o maior. Olha aqui para você ver que ele está pedindo é o maior. Ó. Eu quero saber qual que é o maior IDH. Gente, se o menor está do lado de cá, e a gente já pôs em ordem, com certeza do lado de cá já vai ser o maior. Vamos conferir se esse aqui realmente é o maior? Vamos lá? Pelo esqueminha que eu te passei. Vamos ver o esqueminha? Ih, cara, ó, meu expoente é pequeno. Meu expoente é o menor de todos os que a questão deu, ó. Expoente pequeno. Quando eu tenho, olha aqui embaixo no nosso macete, ó. Quando eu tenho expoente pequeno, quer dizer que o meu resultado é muito grande. Então, olha só, resultado muito grande implica que ele é o maior IDH. Ele é o maior resultado, ele é o maior IDH que a gente queria. Então pronto, agora você entendeu 100%, meu garoto. Então deixa o seu like, comenta aí embaixo. Eu quero ver você falando assim, ó, caramba, mano, entendi o bagulho. Então, maior IDH é aquele que teve x elevado a 1/3. Esse x elevado a 1/3, vamos pegar aqui o nosso marca-texto aqui, ó. Vamos pegar aqui o nosso marca-texto vermelhão para deixar bem destacado. Ele foi o terceiro país, ó. X elevado a 1/3. Ele foi o terceiro país. Então quer dizer que o nosso gabarito é a letra C, o terceiro. Matamos a questão do Enem. Matamos a comparação de potência. Agora você já sabe que quando a sua base é maior do que 1, expoente subiu, resultado subiu. Mas se a sua base estiver entre 0 e 1, vai ser sempre o inverso. Expoente subiu, resultado desceu. Expoente desceu, resultado subiu. Sempre o inverso. Sacou? Eu sei que você sacou, velho. Então faz o seguinte, deixa o seu like, comenta aí embaixo que eu quero ver aquilo que você vai falar para mim. Eu quero saber de que cidade que você é. Comenta aí pra gente. Gente, se precisar, volta o vídeo, assiste de novo, belezinha? Parabéns por você ter vindo até o final chegado até o final dessa aula. Assim, você com certeza tem uma nova visão a respeito desse conteúdo e você está mais preparado para fazer as suas provas, belezinha? Então faz o seguinte, gente, deixe seu like, deixe seu comentário. Deus te abençoe, te dê muita sabedoria e até mais, velho. Valeu, tamo junto!